Ling Hiles. Well, good evening, family. Boa noite, família. I'm going to say wow. Eu vou dizer I'm uau. going to say it backwards, wow. Eu vou dizer de volta para vocês, uau. I don't know if that makes sense in Portuguese Eu não or sei se not. faz sentido isso em português falar de frente para trás, de trás para frente, I forget our jokes don't work in other countries. porque às vezes eu esqueço que as piadas que eu faço não funcionam em outros países. It is a great joy to be invited back with you again this year. É um grande prazer ter sido convidado de volta aqui novamente esse ano. I had so much fun last year that I thought, I hope they invite me back again. Eu me diverti tanto ano passado que eu falei, eu espero que eles me chamam de novo o ano que vem. The level of excellence that I experience in this place is just absolutely phenomenal. O nível de excelência que eu experimento nesse lugar é absolutamente fenomenal. And we're I feel like the Queen of Sheba. She said the half has never been told. E eu me sinto como a rainha de Sabá que diz que nem os contos foram contados da melhor forma. And then I met some new friends from South Africa as well. E eu também encontrei novos amigos da África do And Sul. I feel like I've known them forever. E parece que eu já conheço eles desde sempre. Mark and Cora are just our kind of people. O Mark e a Cora são o nosso tipo de We gente. are so blessed to be here. E nós somos muito abençoados de I estar don't want aqui. to take a lot of time in introduction Eu não quero demorar muito na minha introdução, because 30 minutes of preaching takes an hour when two of us have to say it. porque 30 minutos de pregação demora 1 hora quando duas pessoas têm que falar a mesma coisa. And I told my brother I would try to be slower tonight, E eu falei pro meu irmão, vou tentar ir devagar essa noite, but I can't make any promises. mas não prometo nada. If you will open with me tonight to the scripture in John chapter 6, Se você puder abrir em João 6, I want to share some thoughts with you along the theme of this conference. eu quero compartilhar com vocês alguns pensamentos no tema dessa conferência. And we're going to begin reading in John 6 verse 1. Vamos começar a ler João 6, versículo After 1. these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias, and then a great multitude followed him because they saw his signs, which he performed on those who were diseased. E diz o seguinte, algum tempo depois, Jesus foi a outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque via os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. And Jesus went up on the mountain, and there he sat with his disciples. E Jesus subiu ao monte e lá se sentou com os seus discípulos. Now the Passover, a feast of the Jews, was near. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Touch your neighbor and tell him the Passover is significant in this verse. Fala para quem está do seu lado, a Páscoa é significante nesse versículo. Then Jesus lifted up his eyes, and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, Levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, "Where shall we buy bread that these may eat?" onde compraremos pães para este povo comer? But this he said to test him, for he himself knew what he would do. Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. And Philip answered him and said, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little. E Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. "There is a lad here who has 5 barley loaves and 2 small fish, but what are they among so many?" Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Then Jesus said, "Make the people sit down." Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. E Jesus disse, mande o povo sentar-se. E havia muita grama naquele lugar, e todos se sentaram, eram cerca de 5.000 homens. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down, and likewise the fish as much as they wanted. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam sentados, tantos quantos queriam, o mesmo
fez com os peixes. So when they were filled, he said to his disciples, gather up the fragments that remain so that nothing is lost. E depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Therefore they gathered them up and filled 12 baskets with the fragments of 5 barley loaves, which were left over by those who had eaten. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Then those men, when they had seen the sign that Jesus did, said, "This is truly the prophet who was come into the world." E depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Therefore, when Jesus perceived that they were about to come and take him by force to make him king, he departed again to the mountain by himself alone. E sabendo que Jesus, que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se sozinho novamente para o monte. Now, when evening came, his disciples went down to the sea and got into the boat and went over the sea toward Capernaum, and it was already dark, and Jesus had not come to them. Ao anoitecer, os seus discípulos desceram ao lago, entraram em um barco e começaram a travessia a Cafarnaum. Sometimes it takes a lot of courage E às vezes demanda coragem, when it's already dark and Jesus hasn't come to you quando yet. já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até And he eles. told you to go to the other side. E ele falou para vocês irem para o outro lado. I want to read a few more verses and then we're going to begin to preach. Eu quero ler um pouco mais de versículos e aí eu vou começar a pregar. Then the sea arose because a great wind was blowing. E soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. So when they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus walking on the sea and drawing near the boat, and they were afraid. E depois de terem remado uns 25 ou 30 estádios, viram que Jesus se aproximava do barco. But he said to them, "It is I, do not be afraid." Jesus se aproximava andando sobre o lago e ficaram aterrorizados. Porém lhes disse, sou eu, não tenham medo. Then they willingly received him into the boat, E então resolveram recebê-lo no barco. and immediately the boat was at land where they were going. E logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Now I want to start, before I read the rest of this, let me just set the stage a little bit. E antes de eu continuar lendo o resto disso, deixa eu só montar um cenário aqui para vocês. I wrote a book during COVID. Eu escrevi um livro durante o período It's do titled Covid, The Great I Am. It's not in que o Portuguese. título não tem em português, mas o título é O Grande Eu Sou. But there were 7 times in the Gospel of John that Jesus said, "I am." Mas tem 7 vezes no Evangelho de João que Jesus disse, eu sou. And every time he said, "I am," he said it in contrast to something from the law of Moses. E toda vez que ele disse eu sou, ele disse isso em contraste à lei de Moisés. And he would say, for instance, you thought those shepherds were the shepherds of Israel, but they're not the shepherd. I'm the good shepherd. E ele dizia, por exemplo, vocês achavam que esses pastores eram os pastores bons de Israel, mas eles não são bons. Eu sou o bom pastor. You thought the way into the sheepfold was through performance of the Mosaic system. Vocês achavam que o jeito de entrar para junto das ovelhas e do pastor era através de leis e regras. But that's not the way. I'm the door. Mas esse não é o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a porta. So every time he would say, "I am," Então toda vez que ele dizia eu sou, he was trying to get them to shift from an old covenant mentality to a new covenant. ele estava tentando fazê-los mudar de uma mentalidade da antiga aliança para uma nova aliança. In this text, we're going to deal with one of the I ams, E nesse texto a gente vai ver um dos eu sou. but I want to set the stage first. Mas primeiro eu quero montar esse cenário para vocês. I like to preach a lot from Old Testament pictures. Eu gosto de pregar das imagens do Antigo Testamento. But when the people saw the miracle that Jesus did, Mas quando as pessoas viram o milagre que Jesus fez, many of them knew it was a sign. muitos sabiam que era um sinal. What a sign does is it points to something else. E o que um sinal faz é que ele aponta para algo além. So as I began to look at this piece of scripture, Então quando eu comecei a ler esse pedaço da Escritura, I started to realize that they had left the Passover eu comecei a perceber que eles tinham deixado a Páscoa and then they crossed the sea e atravessaram o mar and then they're in a wilderness. e agora estão no deserto.
And I thought to myself, E eu pensei para mim, this is a picture of Moses and the children of Israel essa é uma imagem de Moisés e os filhos de when Israel, they kept the Passover quando eles and they crossed the Red Sea estavam na Páscoa e cruzaram o Mar Vermelho, and they were hungry estavam com fome, and God gave them bread. e Deus deu para eles pão. Jesus has now reproduced that same miracle. Jesus agora reproduz aquele mesmo milagre. And when he told Philip, you feed them, because he himself knew what he would do, E quando ele falou para Filipe, você alimente-os, porque ele sabia o que ele ia fazer, is because this is not the first time he ever fed a multitude in the wilderness after they crossed the sea and after the Passover. é porque essa não era a primeira vez que ele já tinha alimentado uma multidão depois de atravessar um mar, depois da Páscoa. So every Jewish person standing here would have known Então todos os judeus que estavam aqui presentes sabiam the story of the Exodus. a história do Êxodo. And they would have resonated within their minds this story. E eles teriam entendido com a mente essa história. And so he is standing here talking to them about another Exodus. Então ele está aqui em pé com eles contando a respeito de um novo Êxodo. All through the New Testament, E no Novo Testamento inteiro there's this incredible Exodus paradigm. tem esse paradigma de Êxodo. There's so many parallels to Exodus. Tem tantos paralelos com o Êxodo. And leaving bondage and coming into a promised land E deixar a escravidão e entrar na Terra Prometida. that you would have to have blinders on to miss it. Que você precisa estar cego para poder não ver. Let me give you a few examples. Deixa eu te dar uns exemplos. When Moses was drawn out of the river, Quando Moisés saiu do rio, Pharaoh was killing all the male o babies. faraó estava matando todos os bebês. We come to the New Testament, E a gente vem para o Novo Testamento and Herod is doing the same thing. e Herodes está fazendo a mesma He's coisa. killing the male babies. Ele está matando os meninos bebês. When God called Israel out of Egypt, Quando Deus chamou Israel para fora do Egito, he said, Israel is my firstborn, and out of Egypt have I called my son. ele disse, Israel é o meu primogênito e do Egito eu chamei o meu filho. We come to the New Testament, A gente vem para o Novo Testamento and God tells Joseph, e Deus fala para José, Jesus' o father, pai de Jesus, take the young child down into Egypt until the death of Herod, leve a criança até o Egito, até a morte de Herodes, so that the scripture might be fulfilled. para que a escritura possa se cumprir. Israel is my firstborn, Israel é o meu and out primogênito of Egypt have I called my son. e do Egito eu chamei o meu filho. And then we see Jesus E aí a gente vê on Jesus the Mount of Transfiguration, no Monte da and he's Transfiguração talking to Moses and e Elijah. ele está falando com Moisés e Elias. And the Bible said that Moses spoke to him concerning his decease. E a Bíblia diz que Moisés falou com ele a respeito da morte dele. Now, what's interesting about that to me E o que é interessante para mim is that the Greek word for decease é que a palavra no grego que fala sobre morte is the Greek word Exodus. é a palavra êxodo. And so here's the leader of the first Exodus, Então Moses, tá aqui o líder do primeiro êxodo, Moisés, and he's talking to the leader of the real Exodus, e ele está falando com o líder do verdadeiro êxodo, Jesus. Jesus. and he would say, I brought them out of a physical bondage E ele dizia, eu os tirei de uma escravidão física, where they were slaves to Pharaoh, onde eles eram escravos de Faraó. but you, Jesus, Mas você, Jesus, are going to bring them out of a spiritual vai bondage libertá-los de uma escravidão where you are espiritual, servants and slaves, onde são servos e Under the escravos law. debaixo da lei. and I'm going to bring you into a promised E eu land vou te trazer para uma terra that prometida, flows with milk and honey. que flui com leite e mel. In Hebrews, the 4th chapter, E Hebreus 4. the promised land is not a piece of real estate. A terra prometida não é um pedaço de terra, It's not even heaven. não é o céu. It's rest in the finished work of Jesus É Christ. descanso no trabalho terminado de Jesus And so he's Cristo. wanting to bring them out of bondage Então ele quer tirá-los da escravidão and into the rest of e God, para dentro do descanso de Deus, where effortless flow comes from grace. onde um fluir sem esforço vem da graça. And you see all of this Exodus all the way through the scriptures. E a gente vê Êxodo através das escrituras inteiras. Even the night before Jesus is crucified. Até mesmo na noite antes de Jesus ser crucificado. If you were on your last night before you were going to die and you knew you were going to die the next day, Se você tivesse na sua última noite de vida, sabendo que você ia morrer no dia this seguinte, is the last night you're going to spend with your disciples. essa é a última noite que você vai continuar com os seus discípulos. What would you do? O que você faria? Jesus said, let's eat. Jesus falou, vamos comer. Hallelujah. Aleluia.
You know, the pastor said we got to get on the right diet the other day. O pastor falou que a gente precisa entrar na dieta certa no outro Got to dia, não eat the foi? right thing. Precisa comer a coisa certa. And so they were going to eat the Passover Então eles iam comer a Páscoa, because he knew porque ele sabia that this is the last time they would ever have to kill a physical lamb. que essa era a última vez que eles precisariam matar um cordeiro físico. That the next day, Agora, no dia seguinte, Jesus would be the ultimate Lamb of God, Jesus seria o último cordeiro de Deus, who would not cover sin, que não ia cobrir o pecado, he would take away the sin of mas the ia world. retirar o pecado do mundo. And he is inaugurating a new Passover. E ele está inaugurando aqui uma nova Páscoa. Everything about this is screaming, it's Passover time. Tudo a respeito disso aqui grita, está na hora da It's Páscoa. time to leave Egypt behind us Está na hora de deixar o Egito para trás and enter into our promises. e entrar nas promessas. Because a greater than Moses is on the scene. Porque alguém maior que Moisés está aqui. The first speaker spoke about Moses. O Timóteo falou sobre Moisés, Moses brought them out with a rod, que o tirou com uma vara, but Joshua will bring them in with a mercy seat. mas Moisés vai trazê-lo com um assento de misericórdia. Joshua is a picture of Jesus. Josué vai trazê-lo com assento de misericórdia. Josué é uma figura de Under Jesus. the old covenant, we were slaves and servants. Na antiga aliança nós éramos escravos e In the new servos. covenant, we're sons. Na nova aliança somos filhos. And when I started to think about the Passover meal E quando eu comecei a pensar da Páscoa and how important it is to be on the right diet, e o quão importante é estar na dieta certa, especially if you're going to run this marathon that Pastor talked about. especialmente se você vai correr essa maratona que o pastor You falou. can't get there by eating junk food. Você não consegue chegar lá comendo besteira. There's a lot of religious junk food out there. Tem muita besteira religiosa aí fora. It's like eating a whole bunch of candy. É como comer um monte de bala. You can get people excited and they will bounce off the wall. Você consegue animar as pessoas, elas vão pular nas paredes. But once that crashes, Mas uma hora isso vai cair. they don't have any good health E eles não têm boa saúde. and there's all kinds of side E tem effects. todos os tipos de efeitos And colaterais. some time ago, E há algum tempo the atrás, Lord said to me, Jesus disse para mim, all of this started with an eating disorder tudo começou com uma desordem no ramo de comer. in the Garden of Eden. I told them, don't eat that. No Jardim do Éden, eu falei para eles, não comam disso. And we ate our way into the problem. E a gente comeu o nosso caminho para dentro do Because what problema. we're feeding on Porque aquilo no qual nós nos alimentamos is what gets us in the problems we're in. é o que coloca a gente no problema que a gente está. So if we're feeding on news media, Então, se a gente se alimenta das if we're notícias, feeding on fear, se a gente se alimenta do if medo, we're feeding on hate, se estamos nos alimentando de what ódio, we feed on affects us. aquilo que a gente se alimenta afeta a And gente. so they ate their way into the problem, Então, eles comeram até o problema and hundreds of years later, e centenas de anos depois, when they were in bondage in Egypt, quando eles estavam na escravidão no Egito. and Moses said, God, give me the strategy for how to deliver them. E Moisés disse, Deus, me dá a estratégia de como libertá-los. God said, tell them, let's eat. E Deus falou, vamos comer. Let's eat some lamb. Vamos comer cordeiro. Let's eat some lamb. Vamos comer um cordeiro. Touch your neighbor and tell him, eat more lamb. Fala para quem está do seu lado, coma mais cordeiro. Tell somebody else nothing but mutton. That probably won't translate. No, okay, it just means eat more lamb. Okay, Coma mais cordeiro. that won't translate. Hallelujah. So he told them to eat lamb. Então ele falou para eles comerem do cordeiro. And once they started to eat lamb, E uma vez que eles começaram a comer do cordeiro, in the middle of the night, no meio da at the noite, darkest moment, no momento mais escuro, once they got some blood on the doorpost uma vez que eles estavam com o sangue no portal and the lamb inside the house, e o cordeiro dentro de casa, and they started to eat lamb, e eles começaram a comer do something cordeiro, down inside of them said, algo dentro deles falou, I can't live in this bondage anymore. eu não posso ficar nessa escravidão mais.
I got to get up at midnight. Eu preciso me levantar à I got to meia-noite. get some courage. Eu preciso de coragem. I got to put my shoes on my feet. Eu preciso botar o meu I sapato got nos to put my pés. staff in my hand. Eu preciso do cajado nas minhas Because I wasn't mãos. born to live as a slave. Porque eu não nasci para viver como um I was born to escravo. live as a son. Eu nasci para ser um And I'm filho. going to leave whatever bondage I'm in. E eu não vou ficar na escravidão. It's going to take some courage to leave what I'm familiar with. Vai tomar coragem para sair daquilo que você é familiar. It's going to leave the diet I've been on. Você precisa deixar a dieta que você tá. And to begin a journey that would be a wilderness journey. E começar uma jornada que é uma jornada para o deserto. Now we come to the New Testament. E a gente vem para o Novo And Testamento. we see this story of the feeding of the 5,000. E a gente vê essa história da multidão de 5.000 sendo And alimentada. Jesus is beginning to deal with them again E Jesus começa a lidar com eles novamente, as they leave the Passover enquanto eles deixam a and they Páscoa cross the sea. e atravessam o mar, They are in the wilderness. estão no deserto. He is indicating that another Exodus is at hand. Ele está indicando que um novo êxodo está acontecendo. Now I'm going to say something that might stretch you a little bit. E eu vou dizer algo que vai talvez te esticar um pouquinho. In Revelation chapter 11 verse 8, Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 8, it says this diz isso. concerning the two witnesses. A respeito das duas testemunhas. I think they symbolize Moses and Elijah, the law and the prophets. E eu acho que eles simbolizam Moisés, Elias, a lei e os I profetas. don't have enough time to prove that, but just take my word. Eu não, Or eu não tenho tempo consider. suficiente para provar isso, mas acredite em mim. and so in Revelation 11:8 it says, and their dead bodies, E Apocalipse 11:8 fala que o corpo morto deles, talking about the two witnesses, falando das duas testemunhas, will lie in the street of the great city, vão estar na rua da grande cidade, which is spiritually called que espiritualmente se chama Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. Sodoma e Egito, também onde nosso Senhor foi crucificado. So the scripture said our Lord was crucified Então a Escritura diz que nosso Senhor foi in the crucificado city, na which was cidade, spiritually called. que espiritualmente se chama, I want to emphasize it was spiritually eu called, quero enfatizar que espiritualmente Sodom se chama Sodoma and Egypt. e Egito. And for the first time in my E life, pela primeira vez na minha vida, I started to see Egypt eu comecei a ver o Egito not as the world, não como mundo, but as religion. mas como religião. The bondage of a slave system, O escravo de um sistema, aquele que é escravo de um sistema de escravidão, that was full of performance que é cheio de performance and demands e demandas, with very little supply. com muito pouco sendo entregue para você. Under the old covenant, it was about what you did. Na antiga aliança é a respeito daquilo que você fazia. And the new covenant is about what Jesus has Na already nova done. aliança é a respeito daquilo que Jesus já fez. Under the old covenant, Na antiga aliança, he says, thou shalt not. ele diz faça e não faça. Thou shalt not. Vocês devem fazer e vocês não devem Thou fazer. shalt not. Você deve fazer e não fazer. In the new covenant, Mas na nova God aliança, says, Deus diz: I will, eu vou, I will, eu vou, I will, eu vou, I will, eu vou, and I will. e eu vou. I start to get some courage. E eu comecei a me And I encorajar. start to get some stamina. E eu comecei a When ter estamina. I start to gain some momentum when I realize it's not by my might. Eu comecei a ganhar um momento quando eu percebi não é pela minha força, It's not by my power, não é pelo meu poder, but it's by the Spirit of the Lord. mas é pelo Espírito do Senhor. It is God who rolls up his sleeve É Deus que arregaçou and as says, I'm going to mangas make bare my holy arm. e disse: eu vou fazê-los conhecer o I'm meu gonna braço show you my forte. strength. Eu vou te mostrar minha I'm going to força. show you my Eu power. vou te mostrar o meu poder. And when he does this, E quando ele faz isso, even in this New Testament passage in John 6, mesmo nessa passagem de João he 6, begins to bless the bread, he begins to break the bread, and he gives it. ele abençoa o pão, reparte o pão e ele entrega o pão. And he repeats the whole Exodus picture. E ele repete essa figura, essa imagem do êxodo. He just feeds 5,000 Ele alimenta 5.000 with 5 loaves and 2 small fishes. com 5 pães e 2 peixinhos. This is not the main thrust of my message, but I want to say Esse this. não é o assunto principal da minha mensagem, mas eu quero dizer isso. The Bible says there was a young lad there. A Bíblia diz que havia um rapazinho lá.
I want to tell you that this next generation is carrying E something eu quero te dizer que essa próxima geração carrega algo that we must not overlook. que a gente não pode deixar para trás. They don't do it like my generation Eles não did. fazem como a minha geração And fazia. thank goodness they didn't. E graças a Deus não fazem. My youngest son said to me, O meu filho mais novo me disse: Dad, I don't remember any of the bondage you talk about. pai, eu não lembro de nenhuma escravidão que você fala. If you remember when I was here last year, E se você lembra, ano passado eu estava I aqui, told you I was raised in classical Pentecost eu falei para você que eu fui criado num pentecostalismo clássico. under what I call terrorist preachers. O que eu chamo de pregadores terroristas. They, now, not the kind with a bomb, Não aquele tipo com a bomba, but the kind that would invite you to a last day barbecue and you were what was on it. mas daquele tipo que te chamaria para um churrasco dos últimos dias, você And sabia exatamente o que tinha everything ali. you can imagine would take you to hell. Tudo que você podia imaginar te levava para o inferno. From devil's food cake to Coca-Cola, Desde do bolo do to diabo, watching TV, Devil's Cake, até how you Coca-Cola. cut your hair. Assistir TV, cortar o And I can cabelo. remember those preachers would come to our church E eu lembro que esses pregadores vinham na nossa and they'd igreja. say, you want me to name sin. E eles falavam: você quer que eu diga o pecado? You got a hack when you do that, E though. você It tem que scares fazer them essa more. voz para I'm assustar as going to name pessoas. it tonight. Eu vou falar essa And by the noite. time they got done naming sin, E quando eles terminavam de nomear os I pecados, thought I was saved when the meeting started. eu achava que eu era salvo quando o But culto by the começou. time he was done naming sin, Mas ao terminar de ler todos os I'm pecados, thinking it's a good possibility that I'm going to go to hell eu pensava: há uma boa possibilidade de eu ir with para o gasoline inferno underwear on. com cueca de gasolina. I was going to bust hell wide open. Eu ia abrir o inferno. And man, I would get saved every week E então eu aceitava Jesus toda semana and give him a midweek courtesy dip. e dava para ele um meio de semana, um tempinho no meio de And semana. while that may look successful in religion, E parece um bom sucesso em termos religiosos. it was destroying my faith to believe I was saved. Estava destruindo a minha fé para crer que eu estava salvo. Until I got to the place Até que eu cheguei no and I lugar said, well, if I'm going to go to hell, que eu disse: se eu vou para o inferno, at least I'm going to enjoy the ride. pelo menos eu vou curtir a viagem. So I left church. Então eu deixei a igreja. I thought I left God, E eu achei que eu tinha deixado but He Deus, followed me. mas ele me Hallelujah. seguiu. He chased me. Ele me perseguiu. And what they had convinced me of E aquilo que eles tinham me convencido was to destroy my faith. foi para destruir a minha fé. Because when Moses is read, Porque quando Moisés é it puts a lido, veil over our faces. coloca um véu nos nossos And rostos. Galatians 3 E says, Gálatas 3 diz the law is not of faith. que a lei não é da It fé. shuts up faith. Ela cala a fé. And the more you preach law, E quanto mais você prega a lei, the less people become believers. menos as pessoas se tornam crentes. But if you start to preach, Mas se você começa a you're a pregar chosen que generation. você é uma geração You're a royal escolhida, priesthood. vocês são um sacerdócio You're new real, creatures in Christ. são novas criaturas em These are Cristo holy Jesus, hands. são I mãos can lay them on santas. people and they'll recover. Eu posso pôr You elas sobre start as to pessoas e preach elas who- são curadas. You start to preach who people are in the new creation. Você começa a pregar quem as pessoas são na nova And criatura. at first people look at you like, what are you trying to E say? primeiro as pessoas olham para você perguntando: o que você está querendo Don't you dizer? know I don't act like that? Você não sabe que eu não ajo dessa forma? You must be crazy. Você deve ser louco. But when you keep preaching it Mas quando você continua and pregando you keep re-preaching e it, continua repregando, people will ultimately become as believers. pessoas ultimamente vão Because continuar, when they believe they're new, vão passar a ser crentes, porque quando elas creem, when they believe they're holy, quando elas creem que são novas e santas, when they believe they're righteous, quando creem que são justificadas, they will act like they're elas vão righteous. agir como justificados. And so faith comes by hearing, Então a fé vem pelo ouvir and hearing by the word of e o God. ouvir da If palavra you de keep on Deus. telling your children, Se você continua dizendo para os seus filhos, you will never amount to nothing, você nunca vai ser nada na vida. don't be surprised if they believe it. Não se surpreenda se eles creem nisso. But when you tell them, Mas se você diz para eles, you were born for something greater than você this, nasceu para algo this is grande. not who you are. Esse não é quem você é. You're better than this. Come on, Você é melhor que somebody. isso. And Amém? you start to raise them like that, E você começa a educá-los dessa forma, they will believe it somewhere. eles vão acreditar em algum momento. But everything is telling them otherwise. Apesar de tudo estar dizendo ao contrário. But in Christ, our identity has changed. Mas em Cristo a nossa identidade foi transformada. We are not trying to modify Não- nor are we trying to rehabilitate Adam's behavior. Não estamos tentando modificar ou habilitar o comportamento